Possa receber não apenas a palavra, mas também resposta da sua oração, o seu milagre. Que o Espírito Santo de Deus te visite nessa hora, quando você estiver ouvindo, assistindo a palavra, participando desse culto, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, é muito bom estarmos reunidos, não é? Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é bom, não é? Isso é bom. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter um novo nome, não é? Nós seremos semelhantes aos anjos, poderemos ver a face de Deus, não haverá mais limites, barreiras, indiferenças, gostos, escolhas, né? Aqui hoje nós podemos estarmos limitados a algumas coisas, a alguns aspectos, mas o reino de Deus é perfeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Nós estamos no último domingo do mês. Quantas vezes Deus te ajudou já? Quantas vezes você passou por lutas, problemas, achou que não ia conseguir e você está aqui? Passamos pela pandemia e nós estamos aqui. O Senhor nos poupou, o Senhor nos preservou. Amém? Glória a Deus. Quantos problemas vencemos, quantas situações difíceis vivenciamos e o Senhor nos ajudou. Por isso podemos engrandecer o nome do Senhor. Ele não deixou nós perder a esperança, não é? A fé, o bom ânimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto com você de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu ia ler o texto que eu compartilhei com a igreja lá de Mogi hoje de manhã, e a hora que eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou de Romanos capítulo 13. Então eu li lá 1 Tessalonicenses, mas Deus quer falar algo diferente agora. Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 21. Amém? Romanos 3, 21 está escrito assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados de graça, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção, a compra que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Palavra, Deus, como nós vimos, ela é viva e eficaz, e ela comunica, Senhor, a Tua vontade, a realidade do mundo espiritual. Nós lemos, ó Deus, esta palavra que é poderosa, que realiza, Senhor, aquilo que para o que ela está sendo enviada. Ela transforma os corações, ela transforma a mente, ela transforma a vida daquele que crê. E essa palavra, Deus, que nós lemos, ela está dizendo que nós fomos comprados pela redenção, nós fomos comprados pela atitude de Cristo. Comprar não só o homem, não só a mulher, mas toda a humanidade, toda a sua criação. Ela foi comprada lá na cruz do Calvário, ela foi resgatada novamente na cruz do Calvário. Ela está disponível para aquele que tem fé em Jesus. Essa palavra ela ainda vai dizer que o Senhor é a justiça expressa de Deus. E aqueles que desfrutam dessa justiça pela fé, eles vivem uma unidade. O Senhor, meu Deus, não cria, como nós lemos aqui no versículo 22, dizendo que o Senhor é justiça de Deus mediante a fé, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O Senhor não cria barreiras para se relacionar. O Senhor não cria, ó Deus, separações para se relacionar. Pelo contrário, o que nós estamos lendo aqui nessa noite é que o caminho está aberto, a porta está aberta. Jesus é o novo e vivo caminho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continua conosco, continua trazendo essa revelação, dizendo que o Senhor nos quer perto, dizendo que o Senhor quer um relacionamento puro, genuíno. O Senhor quer andar junto conosco. O Senhor não nos exclui, é isso que o Senhor está dizendo. Não há distinção, o Senhor não separa fulano de cicrano por ser assim, por viver assim. Pelo contrário, existe fé, então saiba que o caminho está aberto. Você tem fé em Jesus nessa noite? O caminho está aberto, a justiça está disponível. A propiciação, o que é a propiciação? O perdão dos nossos pecados. Ele diz: os pecados cometidos anteriormente são perdoados. Quantas vezes você pecou em 2025 e se arrependeu? Quantas vezes nós pecamos em 2025, nos arrependemos, pedimos perdão? O que aconteceu? A manifestação da propiciação de Cristo se manifestou e nós fomos limpos, restaurados, fomos reconciliados, estamos na presença de Deus. Por quê? Porque somos melhores? Porque somos perfeitos? Não, porque existe uma propiciação. Existe um ser que verteu sangue na cruz do Calvário, chamado Jesus, para nos comprar para Ele. Aleluia! Se chegamos até aqui no dia de hoje, é porque o sacrifício de Jesus verdadeiramente tem sido eficiente, operante na sua vida e na minha vida. Se estamos firmados em Cristo, é porque a justiça de Deus está sendo válida, está sendo operante. Ela é operosa, ela é forte, ela é linda, ela é maravilhosa. Se Deus te perdoou em 2025, se Deus te perdoou agora, a Bíblia está dizendo no versículo 26 que nós lemos, por que Ele fez isso? Você já se perguntou isso? Deus, por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor compreende tanto a minha humanidade, porque o Senhor tem um relacionamento tão pessoal, como nós escutamos muitas vezes. Deus tem um propósito pessoal com cada um. Nós vemos no versículo 26 o porquê, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para que Deus faz isso? Para Ele mesmo
ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Seu relacionamento, sabe para onde te leva? Te leva para ser visto por Deus em Cristo Jesus como alguém inocentado. Justo é alguém separado. Ele é justo, justificado. A palavra justificado significa inocente, inocentado. Se você está aqui nessa noite, passamos o que passamos em 2025, sua fé está em Jesus, Deus tem manifestado perdão, Deus tem manifestado a justiça de Cristo, Deus tem manifestado essa propiciação viva. Se você está vivendo essa justificação, lembre-se que você está sendo visto por Deus como inocente. Sabe por quê? Não é porque somos bons, mas porque o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, está sobre a nossa cabeça. Por isso a justiça veio de Deus em Cristo Jesus, para que Ele seja, olha só o versículo 26, coloca para nós no telão, para que Ele seja, Ele mesmo seja. Nós muitas vezes somos imparciais, somos egoístas, somos criteriosos, somos selecionadores, mas Jesus, Ele diz, Ele é o único justo, e Ele é o único que pode ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém pode parar a sua fé em Cristo Jesus, a não ser você mesmo. Por isso nessa noite, continue crendo em Jesus, não abandone Jesus. Viva 2026 com Jesus, porque Ele é poderoso para te fazer justo e justificar a sua vida. Aleluia! Vivo é o Evangelho que transforma os nossos corações e a nossa alma, nos faz pessoas melhores a cada dia. Não se entristeça com o hoje, com o ontem. Se você falhou ou não, olhe para o futuro com Cristo, porque só Ele pode te fazer justificado, só Ele pode te fazer justo, porque quem morreu na cruz do Calvário por você foi Ele, Jesus, a justiça de Deus. Aplauda o Senhor, vamos adorar esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Exército poderoso.
libertou, para eu e você vivemos em vitória. Glória a Deus, amém? Em 2026 a gente entra adorando ao Senhor. E isso é um exercício, sabe, irmãos? Porque não é fácil, né? O calor está muito grande, não é verdade? A tendência é dizer, Deus me livre, ai que calor, não é assim que a gente fala. Eu já chego, eu já entro dizendo, ai que delícia de calor, ó Deus. O negócio está derretendo, irmão. Ai que delícia, olha que delícia. Não, porque eu tenho que confundir o inimigo, irmão. Você tem que confundir o inimigo. Quando o inimigo vai achar que você vai murmurar, e você diz, ai que delícia de calor. Ô glória! Quando você acha que o negócio é estreito, nós cantamos quinta-feira aí, passadas aí, mas quinta-feira passada aí, quando tudo parece que está estranho ao redor, buscar a face de Deus é preciso. Porque quando eu e você buscamos a face de Deus, Ele traz refrigério no beneficiador. Botar a fornalha 7 vezes mais quente, Ele entra com você e te refrigera. Nem cheiro de fumaça vai ter. Glória a Deus. Amém? Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, louvado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os teus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu olhar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu olhar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz
te separou e te marcou no seu altar para sempre. O Senhor conhece o Senhor, conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um coração. Te separou, me marcou no seu altar para servir. Deus, aleluia. Ele conhece os que são seus. A voz que ele deseja ouvir não é só porque a voz é desafinada, não. É a voz de quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, clamando ao Senhor em todo o tempo. Que a palavra do Senhor diz: orar em todo tempo, em todo tempo. Essa voz que ele reconhece. E é por ter ouvido a sua voz que ele deu livramento. Ele tem dado livramento. E nós queremos, Espírito Santo de Deus, te agradecer nessa noite. Porque mesmo sendo pó, mesmo sendo pequenos, o Senhor ouve a nossa voz. Como o presbítero aqui disse, por que o Senhor perdoa? O Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós somos limitados. O Senhor conhece o nosso coração, sabe quem somos. Porque nossos Deus não surpreendem o Senhor. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, tudo aquilo que nós, toda a expressão de gratidão, Pai, diante do teu altar, em nome de Jesus. Aleluia. Grande Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Obrigado, Jesus. Na cidade do nosso Deus, muitas misericórdias, Senhor. Alegria, alegria de toda a terra.
Deus. E todos vão de ver.
Aleluia. Você sente pelo instante. Glória a Deus. Estamos reunidos hoje, né? Uma noite de celebração. Hoje cedo eu me lembrava que hoje é o último domingo, né? Do ano de 2026. 25, perdão, chegando 26, né? Obrigado, irmão Paulo. Às vezes nós pensamos tanto no ano que vem, né? No próximo ano, que a gente esquece de lembrar desse ano que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 e 1000 como um dia. Então, talvez nós não vivemos nada ainda nesse ano de 2025, ou vivemos algumas coisas, mas algumas coisas ainda nos faltam, mas Deus é capaz de fazer. Mesmo nesses três dias que faltam, né, para encerrar o ano de 2025. E é por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite. Que nós vamos, não pedir, mas nós vamos entregar o nosso culto. Dizia hoje no Emoji, culto é entrega. E a gente normalmente relaciona o culto ao recebimento. Não vem aqui, eu venho receber, eu estou precisando, mas na verdade o nosso culto é entrega. E a gente vem aqui entregar o nosso culto, né? Como Paulo disse, o nosso culto racional. Então que a gente possa fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 147. Eu não sei, eu sou meio suspeito de falar de festa de final de ano. Eu acho que as festas, elas perderam um pouco o sentido, né? Festa de final de ano perdeu um pouco o sentido. As pessoas, hoje, elas, na verdade, elas não estão mais preocupadas se é Natal, deixa de ser, elas querem aproveitar o ensejo, né? Aproveitar a época. Esses dias eu fui no mercado e eu falei para ela, é difícil ir no mercado nessa época. Mas só porque tem muita gente? Não, porque a gente tem toda hora. A gente vai receber tanta gente comprando tanta coisa. Bebida. Mas tanta bebida. As mulheres quase nuas dentro do mercado. Né? Então, é muito complicado. Na verdade, essa época perdeu um pouco o sentido. As pessoas querem mesmo curtir essa semana de férias e de folga, e elas vão fazer o que elas querem, né? Mas graças a Deus que você está aqui hoje nessa noite. Amém? Você escolheu estar no melhor lugar. E o Salmo de número 147, ele vai falar de um Deus que está no controle de todas as coisas. Vamos ler ele todo, vamos ler uma boa parte. Ele diz assim: louvai ao Senhor porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali, bem o cântico de louvor. 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos em Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Né? Pensa as feridas. Né? Na minha Bíblia diz assim: cuida de suas feridas. Né? Ele determina o número das estrelas e chama cada um pelo. Deus nos conhece. Você sabia disso? Às vezes nós achamos muitas vezes que a nossa vida está passando despercebida. Mas se Ele conhece cada estrela, não é verdade? Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente tinha algumas estrelas. Ali é o Cruzeiro do Sul, né? Ali é as Três Marinhas. Mas a Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma delas com um nome. No verso 5, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. E eu acho tão interessante que muitas vezes nós queremos falar: Deus, não sei, está faltando alguma coisa. Não, a gente não tem ideia, a gente não tem noção dessa grandeza do Deus. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que está em todos os lugares, sabe todas as coisas, e o seu poder é maior do que qualquer poder que você imagina. E muitas vezes nós não conseguimos mensurar isso, sai do nosso entendimento, né?
E a Bíblia continua dizendo, verso 6, o Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cante ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, faça música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva às terras e faz crescer a relva nas colinas. Dá alimento aos animais, aos filhotes dos corvos, quando gritam de fome. Olha só, aí então ele está falando que ele cuida de tudo, né? Verso 10, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Oh, Deus lindo. Verso 12, exalta o Senhor, ó Jerusalém. Exalte, ó Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Ele que mantém suas fronteiras seguras e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenança a Israel. Ele faz isso, ele não faz isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem a sua ordenança. Gente, que Deus maravilhoso. Esse é o Deus que eu e você servimos. Muitas vezes minimizamos esse Deus que está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós não temos noção do Deus que está no controle das nossas vidas. E a Bíblia diz que só eu e você, só nós, que servimos ao Senhor, que conhecemos o poder desse Deus. Amém? E que você possa confiar nele. O verso 11 deixou bem claro: o Senhor se agrada dos que temem, dos que o temem, dos que colocam a sua esperança com amor leal. Que você possa colocar a sua esperança em Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, fique à vontade. A Helene está com um envelope ali. Se você quiser fazer o Pix da igreja, limpanova.sp@gmail.com. Pastor, eu não quero Pix, eu não quero envelope, eu não quero colocar meu nome, eu quero envelope, eu não quero colocar meu nome, do jeito que for melhor. Mas não perca essa oportunidade de dizimar e ofertar nessa noite. Uma oportunidade que Deus está te dando, é a última do ano, né? Que você possa dizimar e ofertar com toda a alegria do teu coração, em nome de Jesus. A primícia, tem primícia aqui também. Glória a Deus, amém? Então vamos orar, dízimo, oferta pelas primícias. Deus continua abençoando. Esse mês a gente deu quanto? 8 cestas, né? 7 cestas, mas ainda tem material aí, né? Então 7 cestas, abençoando a vida de algumas pessoas, inclusive de pessoas lá em Mogi que nós conhecemos, que estavam necessitando também. Então tudo isso é fruto, né, do seu trabalho, né? Quando você abençoa, diz, oferta, porque às vezes, por exemplo, graças a Deus esses dias não tem precisado, não é nada, mas quando precisa, a igreja vai lá e compra aquilo que falta, né? Graças a Deus não tem precisado. Tudo que a gente monta cestas nós vemos algumas montadas já,
E aí dá para montar cesta, mas toda vez que precisa, ela sabe quase uma fumaça, ela sabe, como diz o. Certas contas aí, eu não gosto dessa palavra. Isso dá uma coceira. Aí sai do dízimo, a oferta, né? Toda vez que a gente precisa, então é o seu dízimo, a sua oferta, né? Fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por todo o dízimo, por toda a oferta, por tudo que foi entregue, Pai, aqui na tua casa. A tua palavra diz mesmo que é para nós entregarmos na casa, na tua casa, na casa do tesouro. E essa igreja tem entendido isso, dizimar e ofertar. Eu sinto muitas vezes como aquela carta, Pai, que em Apocalipse, que a tua palavra diz que o Senhor tem visto a nossa pouca força, mas o Senhor tem visto o quanto nós temos feito. E o Senhor tem abençoado. Por isso, Pai, continua prosperando os teus filhos, a vida daqueles que têm entendido a importância de dizimar e ofertar. Pai, continua prosperando a tua igreja, a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo, Pai, sobre a vida dos teus filhos, aquilo que eles necessitam, quantas vezes for necessário. Sabemos que não é troca, sabemos que nós não estamos colocando aqui esperando receber alguma coisa, mas algo que o Senhor não fica é devendo nada para ninguém. Por isso, Pai, abençoa a vida daqueles que ainda não conseguem dizimar, Pai, seja porque não entenderam, que o Santo Espírito ministre ao coração deles. E aqueles que ainda faltam um emprego, uma porta, uma oportunidade de ganhar o pão, poder dizimar, o Senhor possa abrir a porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Hoje é o último culto aqui em Curitiba, que você pode dizimar e ofertar. Então, lógico, você pode fazer no Pix. O Pix você faz o dia que você quiser. Né? Mas fisicamente é o último dia, né? Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Não é verdade? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar que amanhã tem oração, né, Rafinha? Tem oração, né? Amanhã é dia do louvor, né? Quem faz parte do louvor, vem orar uma vez no mês, né? Com um propósito. Eu estou quase chamando os diáconos para fazer isso também, uma vez no mês, uma vez com o louvor, uma vez com o diácono, a diaconia, né? E a gente vai colocando os ministérios também para trabalhar, né? Aí fala, pastor, mas eu estou na diaconia, eu estou no louvor. Não, escolhe um dia, mas aí, né? Aproveita a oportunidade. Eu sempre mando mensagem do Rafael, peço perdão a ele, por exemplo, que eu não tenho conseguido vir. Por exemplo, semana passada minha mãe ainda estava tomando a medicação. E aí eu tive todo dia, né? Segunda-feira, inclusive, foi o último dia, né? Que ela tomou a medicação, depois ainda levei ela no PA para ela tirar o acesso que ela estava. Ela tirou o acesso, a gente chegou em casa às 10 e pouco da noite. Por exemplo, amanhã ela tem uma consulta com o cardiologista às 5h20 da noite, da tarde, né? Sei que hora que eu vou chegar aqui, não sei como que eu vou chegar aqui. Então, eu sempre falo, né, Rafa, manda mensagem rápida, as dificuldades. Que é o quê? Sem câmera. Então, mas tem oração amanhã, amém? Tem oração amanhã às 20 horas. Terça-feira, o nosso culto lá em Mogi, a última noite profética, né, de lá em Mogi. Hoje, pensa no culto que a gente teve hoje lá. Gente do céu, que culto maravilhoso, né? O Rafa estava lá. Foi mesmo ou não foi? Não, o culto acabou, todo mundo chorando. Chorando? Na verdade, o culto não acabou, ele continuou depois da bênção apostólica, né, Rafinha? Não acabou, gente. Pensa numa bênção, pensa numa tranquilidade, uma paz. Deus falando, Deus, gente do céu. Então, porque Deus, ele é isso aqui, ó, que o salmista estava falando, né? Não é a força do homem, não é a habilidade do homem, não é a força do cavalo. É aqueles que confiam, né, nesse amor leal. Então, gente do céu, tem me surpreendido com os cultos lá em Mogi. Assim como aqui também. Porque nós temos um culto amanhã, terça-feira aqui, né, por causa do final de ano. Mas, por exemplo, a semana passada a gente teve um dia da noite profética aqui mudado, que foi na sexta. E até hoje, para quem estava aqui, até hoje, tem pessoas me mandando mensagem para o pastor do céu, que culto foi aquele na sexta-feira? Acredita? Tem gente, né? Tem gente até hoje me mandando mensagem dizendo,
Pastor do céu, eu assisti aquele culto lá. Pastor, as pessoas que estavam aqui, as que assistiram pela internet. Pastor do céu, que culto foi aquele? Uma presença de Deus. Pastor Ricardo, lá na França, era curtindo o Natal, estava não sei aonde aí, mas ele falou assim, meu Deus, que louvor é aquele. E ele mandou mensagem. Então assim, Deus, ele tem feito grandes coisas, né? Então, foi muito abençoado o culto de noite profética, muito diferente que Deus fez aqui, em nome de Jesus. E a semana, aí a noite profética vai ser na sexta-feira, e já não é mais a última, vai ser a primeira do ano, né? Então vai receber, em nome de Jesus, né? Uma palavra pra gente. Eu não gosto desse negócio que muita igreja me faz, eu não estou falando que é errado, isso é certo, esse negócio de 12 dias para 12 meses, né? Eu não sou muito fã disso não. Mas eu creio que o que vai nos trazer um ano de 2026 diferente é uma vida constante. Imagina a gente fazer 12 dias e depois a nossa vida, como diz meu sobrinho Léo, não adianta nada, você pode fazer 12, 24, 36 dias, sua vida vai continuar a mesma, né? Você tem que ter uma vida constante na presença do Senhor. Deus, glória a Deus para quem faz, né? Amém? Então, sexta-feira a gente tem a nossa noite profética. E domingo que vem é nosso primeiro culto de celebração, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra, e eu sempre brinco, né? Uma breve reflexão, pastor Luciano. Mas é mesmo uma breve reflexão. Hoje, sendo Deus falou conosco lá em Mogi, e foi muito interessante. Pastor Inete que até que pregou. Mas foi algo que estava no meu coração. A gente chegou nós dois lá, ela ajoelhou e falou assim, eu vou pregar, posso? Eu falei, claro, prega, minha filha, fica à vontade. Ela não é muito de fazer isso não. E ela ministrou, mas foi muito interessante, porque ela ministrou, apesar de ser uma palavra diferente, era o que o Espírito Santo tinha proposto ao meu coração. O que o Espírito Santo tinha falado no meu coração, que não era diferente. Então, eu quero deixar um versículo para vocês, para a gente ser bem rapidinho. Lucas capítulo 14, Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o capítulo 14. Eu quero ler apenas o verso 15. Glória a Deus. Eu sou muito assim, né? Eu falo que assim, por exemplo, a pastora Luciana e a pastora Inete, elas têm um dom, né? Elas pegam a Bíblia, elas vão lendo e elas vão dissecando aquele texto. Deus vai dando revelações. Às vezes Deus faz isso comigo, mas comigo é mais diferente, Zé. Então normalmente eu gosto de pegar um versículo. E aí esse versículo me chama a atenção. Eu estou com essa palavra desde ontem. E a Bíblia diz assim, o verso 15 apenas, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Ao ouvir isso, uns que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que comeu no banquete do reino de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, muito obrigado por esta noite, muito obrigado a Deus pela vida de cada um dos teus filhos que escolheram estar aqui, que vieram. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, que possamos sair daqui debaixo dessa palavra maravilhosa. Pai, abençoa a vida daqueles que estão nos assistindo pela internet, mas que seja, Pai, em nome do Senhor Jesus, uma noite diferente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Márcio, abaixa um pouquinho o sol no fundo aqui, só em cima, tá? Aí zerou. Pode aumentar um pouquinho. Aí, beleza. Gente, eu quero só te pedir um favor, não é que você é proibido não. Mas eu não sei se vocês estão tendo a falta de água em casa. Quem está tendo falta de água? Todo dia está faltando água, né? E aí o Du acabou de me falar ali que a gente não tem água na rua. A caixa nossa aqui do banheiro, é uma caixa com os 2 banheiros, né? É pequena. Então assim, se você me ajudar, vai ajudar você também, porque senão daqui a pouco vai ter descarga no banheiro, aí você imagina como que vai estar, né? Então, mas assim, pastor, eu sou proibido? Não, pelo amor de Deus, né? Mas assim, se você não tem, porque às vezes a gente, né? Aí já vou ali no banheiro, né?
Inclusive eu quero agradecer, acho que você viu, alguém percebeu que tem um diferente no banheiro ali, né? A gente colocou as torneirinhas lá com o temporizador, para não ter mais falta, questão de desperdício de água. Não sei se vocês sabem, eu estou com uma conta de R$800 aqui na igreja. Trocaram o relógio e veio R$800. Aí no mês passado eu já fui lá, estou brigando. Quando foi agora no começo do mês, eu fui lá de novo. Aí falou, não, a gente vai refazer a conta. Quando foi agora dia 25, além de não cair a conta, porque é débito automático lá na igreja, na conta corrente da igreja, além de não cair, não veio a conta desse mês. Então daqui a pouco eles já têm algo, daqui a pouco eles vão querer cobrar duas. Aí eu já marquei um horário amanhã, 9h da manhã, eu tenho que ficar lá para resolver isso. Porque eles não, além de não mandar a conta do mês passado, que venceu agora dia 25, eles não mandaram a conta que normalmente lá para o dia 20, eles mandam a conta que vence no mês que vem. Então, se não fizeram uma leitura aí, daqui a pouco você está dando já mais R$800. Então a Sabesp é muito ligeira, né? Então eu já tirei foto do relógio, mesmo que a gente não tem água, mas a gente está pagando um absurdo, né? Então, vamos só tomar cuidado, porque eu sei que quando você está com pouca água na sua casa, você toma cuidado, né, para não ficar sem água. Então, é só quero agradecer também ao Luiz que mantiver aí, limpou a caixa d'água, instalou as torneiras para nós, a Rafinha tinha comprado essas torneiras, então ficou tudo bonitinho. Lá naquele banheiro da sala grande também, já está com uma torneira daquela. Pelo menos para as crianças, os pequenos, não tem perigo de deixar a torneira pelo menos aberta. Né? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Essa parábola, eu acho interessante, na verdade, no Evangelho de Lucas, a maioria ou boa parte, ou uma grande parte das parábolas, estão no Evangelho de Lucas. Jesus usa muita parábola para falar com o povo. Muita parábola. Mas só mais um pouquinho. Muita parábola para falar com o povo. E aí, tá bom, deixa assim, mas não tem problema não. Muita parábola para falar com o povo. E aqui não foi diferente. O que acontece? A Bíblia diz que Jesus estava, se a gente pegar lá desde o capítulo 14, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um fariseu. E ali ele cura um homem. A Bíblia diz que aquele homem tinha um problema no corpo, ficava muito inchado, e ele cura aquele homem e ele começa a falar. Porque aquele povo ali ministrando tinha muita gente. E aí ele começou, é nisso curar agora? É nisso? Aí ninguém falou nada, porque todo mundo fica piando, né? Ninguém teve coragem de falar para Jesus, é raro curar o sábado. Aí Jesus vai falar, se cair um animal, se cair um filho do Senhor, você não vai tirar? Então, e ele vai falando com esse povo, e ele vai ministrando, ele começa a falar dessa parábola, ele começa a falar desse jantar, um jantar maravilhoso. Quando ele termina de falar desse jantar, a gente chega nesse verso 15. O camarada chega para ele e fala assim, ao ouvir isso, um dos que estavam sentados à mesa com Jesus disse, bem-aventurado aquele que comer o banquete do reino de Deus. É bonita a história, é bonito esse versículo, porque o camarada falou assim, como é bom, isso que é importante, é você estar na mesa, é você participar desse banquete do reino de Deus. Mas a partir daqui, Jesus começa a ser um pouco mais claro, ele começa a ser um pouco mais direto a respeito desse banquete. Olha o que ele vai falar a partir do verso 16. Ele diz assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. 17. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer os que tinham convidado. Veio, pois tudo está pronto. E para por aí. Então, Jesus, a partir daquele verso 15, ele começa a falar verdadeiramente a parábola. Ele fala, ó, o jantar está pronto. Tudo está pronto. Então eu vou chamar os convidados. Eu vou chamar as pessoas que foram convidadas para se alimentar dessa mesa. E a partir daqui, ele começa a contar um pouco. Daqui em diante, o próprio Jesus começa a falar o que é importante de verdade. O que é importante para algumas pessoas. Aquele camarada, no capítulo, verso 15, diz, como é bom sentar na mesa do Senhor, como é bom sentar na mesa
né, nesse banquete do reino. Aí Jesus fala, é bom mesmo? Então espera aí. Aí ele fala, ó, o jantar estava pronto, as pessoas foram convidadas e o servo saiu a convidar. Então eu vou falar com vocês, ou melhor, Jesus está falando, eu vou falar para vocês o que realmente, para algumas pessoas, elas estão interessadas e achando importante. E eu e você, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos terminando o ano de 2025, e eu costumo sempre dizer que todo final de ano a gente projeta muita coisa para o ano seguinte, não é verdade? Projetamos crescimento, mas a gente tem que tomar cuidado. Hoje eu postei algo no meu status e eu tinha visto, isso me chamou a atenção. Olha o que dizia o texto. Nem sempre ser abençoado é sobre ganhar coisas. Pode ser também sobre perder o que não vinha de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre todo crescimento é de Deus. Porque normalmente nós achamos que ser abençoado é quando nós adquirimos ou conquistamos algumas coisas. Mas existem coisas na nossa vida que elas precisam ser tiradas para que realmente a gente viva mesmo esse tempo de bênção na nossa vida. A gente tem que começar a entender a partir de agora, e principalmente para esse ano que está começando agora, iniciando, a perguntar para Jesus, o que o Senhor tem para mim? Hoje eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, já tem uns 4 anos que ela está lá. E ela não é cristã, ela é filha do meu irmão mais velho. E ela assim, por que ela não é cristã? Ela está lá e hoje, graças a Deus, ela está nos Estados Unidos, né? Ela está na América, porque lá, ele falava aqui, terça-feira, né? Lá eles tiveram o ótimo, a bênção de eles serem colonizados pelos ingleses, né? Então o berço do Evangelho eram os ingleses, né? A Europa. Então, os ingleses principalmente vão lá e colonizam a América, e a tendência da América, e a América, né, os Estados Unidos, é um país cristão. No nosso caso, não, nós somos colonizados pelos portugueses, boa parte da América do Sul colonizada pelos espanhóis, e o que foi incutido em nós foi o catolicismo. Então, por isso que essa é a grande diferença. Então, na América, assim como a gente diz que o Brasil, e muita gente diz que a maioria dos brasileiros são católicos, apesar de ser um país cristão, mas a maioria é católica, lá não existe, o povo é crente, tem muito crente lá, e ela está lá. E eu acho bonitinho, porque ela me mandou 2 links e falou, tio, olha comigo, eu estou com esses 2 apartamentos, porque eu preciso sair de onde eu estou. E ela foi lá para trabalhar, e a moça que ela foi tomar conta de criança, aqueles intercâmbios que faz, ela foi tomar conta de criança, essa pessoa dava comida, dava casa e pagava para ela. E ela simplesmente mostrou, não preciso mais ser cuidado dos meus filhos, e eu te dou 1 mês para você sair daqui da minha casa. E ela, desde lá, ela tentiu, olha como ela por mim, como foi hoje, ela me mandou 2 apartamentos. Eu achei tão bonitinho, que ela falou assim, tio, eu estou orando a Deus, e eu quero aquilo que é melhor para mim. Uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não cresceu no Evangelho, que não está dentro de uma igreja todos os dias, e eu fiquei conversando com ela uma boa parte à noite. Então, a gente precisa começar a entender, a gente precisa aprender a dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim? Independente do que seja, independente se você achar que eu só vou crescer se eu conquistar, ou se existem coisas dentro de mim ou em mim que precisam ser tiradas para que eu viva a tua bênção, que o Senhor faça, mas que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Esse tem que ser o nosso desejo e o nosso intuito, porque foi exatamente isso que Jesus vai falando com esse povo. Ele fala assim, ó, eu vou mostrar para você o que é importante para algumas pessoas, eu vou mostrar para você que realmente, se realmente esse é o pensamento de todos, ou como é bom estar na mesa do reino, como é bom participar dessa ceia. E foi isso que ele começa a falar. Então a primeira coisa que eu quero te deixar hoje nessa noite é isso, né? Precisamos escolher, ou nós precisamos escolher aquilo que estamos buscando de verdade. O que a gente quer de verdade? Qual que é o nosso desejo? O que você quer para o ano de 2026? Qual que é o
o teu grande desejo? O que está no teu coração? E a gente tem que começar a orar em relação a isso, para que a gente não se perca. Porque é exatamente isso que acontece a partir de agora. Põe 18 para mim, Matheus, por favor. O 18 vai dizer, ele, porém, começaram, a Bíblia diz que eles vai chamar os convidados. Olha o que acontece. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. A Bíblia diz, o primeiro, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Olha só, comprei uma propriedade. Aí depois ele vai, o segundo, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Por favor, me desculpe. E o 20 diz, o outro ainda disse, acabo de me casar, por isso não posso. Eu acho interessante, e como isso é muito sutil, e acontece de uma forma muito sutil na nossa vida, porque nós não estamos falando de nada que é ilícito. Amém? Eu não estou falando nada de que é ilícito. Ele fala, ó, um comprou uma casa. Gente, é o sonho de todo mundo é ter a sua casa própria. Sonho de todo mundo é ter a sua casa própria. Aí o outro falou assim, eu comprei minhas 5 juntas de boi. Sabe o que é comprar 5 juntas de boi? Para a gente que está aqui hoje, numa cidade como Curitiba, é mais vez de comprar um trator para arar a terra. Eu comprei um trator. Se eu conseguia plantar, sei lá, um alqueire de alface, agora eu planto 10. Porque eu comprei um trator. Isso vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, que eu trabalho, que eu coloque mais pessoas para trabalhar por mim, que eu consiga vender. Olha só. Em nenhum momento está falando que é algo ilícito. Pelo contrário, é crescimento. E o último vai dizer o quê? Eu me casei. Gente, eu costumo dizer, e eu falo brincando, que hoje, muito do que eu vivo hoje, tem muito a ver com a ética. Talvez 70%, 80% do que eu vivo hoje, principalmente ministerialmente, tem muito a ver com a ética. Porque quando eu conheci a pastora, eu não sabia o que era Bíblia. Eu não tinha Bíblia, eu não sabia o que era Bíblia, eu não sabia o que era, eu não sabia. Eu ia ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, era a mesma coisa. E eu a conheci dessa forma. E a ética me ajudou demais. Então, muitas vezes, o casamento na sua vida não é problema. Então, esses 3 exemplos nos mostram que não era nada ilícito. Não era nada que a gente que olhássemos com os nossos olhos e pudéssemos dizer, toma cuidado, olha para onde você está entrando. Porque às vezes a gente vê algumas situações e fala assim, meu Deus, onde que vai dar isso? E você está vendo, agora a pessoa simplesmente disse, vou comprar uma casa, cara, eu preciso ir lá. O outro, eu estou expandindo o meu negócio aqui, meu trabalho, meu empreendimento, e eu não estou conseguindo. E eu não vou conseguir. E o outro está falando, sabe por que eu me casei? Eu falo para você que, por isso que eu recebi essa época de final de ano, se perdeu muito, né? O verdadeiro sentido. Por exemplo, não sei se vocês percebem, a quantidade de pessoas que vêm na igreja é muito menor do que no dia a dia. Não é só aqui, lá em Mogi, não é só com a gente, é em todo lugar. Quando o pastor Liel, sim, mesma coisa. Porque as pessoas, elas perderam. É errado, não é? Gente, mas será que estar aqui vai atrapalhar o seu final de ano? Será que estar aqui e você fechar o fim do ano na presença de Deus vai? Não. E infelizmente, as pessoas elas vão se perder em coisas que não são ilícitas. Eu não estou falando de ninguém que está bebendo, que está fumando, que está indo para a prostituição, que está indo usar droga. Mas o que Jesus estava falando daquela pessoa, ele está falando, será que é bom mesmo estar na mesa do rei? Será que isso tem sido prioridade mesmo para as nossas vidas? Será que isso tem sido o grande problema? Ou será que essas coisas básicas têm nos tirado da presença de Deus? E talvez
o ano de 2026 vai ser diferente na nossa vida, quando a partir de agora a gente entendeu o que é prioridade, o que é importante, o que realmente Deus tem para cada um de nós. Esse ano, ou melhor, esse final de ano, talvez seja para a gente refletir isso. O que você quer aqui? Será que você quer passar mais um ano vivendo dessa forma? Era isso que Deus falava comigo. A gente tem que tomar cuidado, porque não há nada de errado em tudo isso que eu falei. Mas é algo que infelizmente está sendo trocado. Hoje conhecendo a pastora falava sobre 1 Samuel, quando a Bíblia diz que os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus, né? E Samuel, o profeta Samuel, ele começa a chamar aquele povo o quê? A uma mudança. Olha para mim, Mati, por favor. 1 Samuel 7 ou 8. Deixa eu ver aqui. 7, Mati, por favor. 7, pode pôr a partir do 1. Olha o que diz. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. Então eles começam como? Vamos me preparar, eu preciso me preparar para ter um relacionamento com Deus. O camarada foi preparando para guardar a arca. A Bíblia diz o 2. A arca permaneceu em Gileade por muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. O pastor até falava que essa palavra súplica é como se eles fossem clamando atrás, como se fosse um filho quando quer alguma coisa. Você está entendendo o que Deus está querendo de mim e de você nesse ano de 2026? Nesse fechamento de ano de 2025? Deus estava querendo isso, porque era assim que o povo vivia. Aí a Bíblia diz: então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos seus deuses estrangeiros, das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele libertará do poder dos filisteus. Então ele está falando assim: você quer realmente viver algo diferente? Coloca Deus como prioridade na sua vida. Porque quando a gente fala de idolatria, quando a gente fala desses pseudos-deuses, muitas vezes os pseudos-deuses para mim e para você nem sempre são algo palpável, às vezes eles estão aqui dentro. São desejos, sonhos, sentimentos que estão aqui dentro de nós, e Deus está falando: não, você precisa tirar isso da sua vida. Você acha que é legal sentar na mesa do rei? É legal, mas então você tem que tirar isso da sua vida, para que realmente você sente na mesa do rei. Era exatamente isso que o profeta Samuel estava falando com eles. Ele continua dizendo, pode voltar, por favor. Assim os israelitas o quê? Se livraram dos Baalins e das imagens de Astarotes e começaram a prestar culto somente ao. Olha que coisa linda. Samuel tem que chamar a atenção e falar: gente, para onde a gente está indo? E a gente começa a achar as coisas mais importantes que as pessoas, as coisas mais importantes do que o relacionamento com Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é algo que está incrustado dentro de nós. E a gente tem que começar a lembrar da importância do que é sentar na mesa. A gente precisa lembrar do que é sentar na mesa do rei, do reino, do que é ter relacionamento com Deus, do que é estar próximo dele. Depois a gente continua aqui, mas obrigado, viu? Eu acho interessante, porque para a gente viver realmente o ano de 2026 diferente do que nós vivemos, a gente precisa sentar nessa mesa. A gente precisa, porque quando a gente está sentado na mesa, a gente participa a gente passa a pertencer a uma família. Só senta na mesa quem é família. Só senta na mesa quem tem intimidade. Só senta na mesa, por exemplo, dentro da tua casa, você não leva qualquer um. Você só leva quem você tem intimidade. Você só chama para ir sentar na tua mesa e comer na tua mesa quem realmente você tem intimidade. E o que Deus está falando comigo e com você hoje, nesse final de ano e nesse princípio de 2026 que vai começar isso, a gente precisa sentar na mesa porque a gente precisa ser família.
Quando a gente está sentado na mesa, nós somos guardados. Olha o que Samuel está falando com aquele povo. Gente, quando vocês pararem de prestar culto a outros deuses, Deus vai libertar, o verdadeiro Deus vai libertar vocês da mão dos filisteus, daquilo que nos prende. Quando nós estamos sentados na mesa, nós nos alimentamos. E às vezes nós estamos querendo nos alimentar de tantas outras coisas. E não estamos sentando na mesa, naquilo que realmente é importante. E quando eu falava que isso é muito natural, isso tem entrado dentro da gente, isso é muito, de uma forma muito sutil, a gente não percebe. Esses sentimentos vão entrando dentro de nós, e os desejos vão aparecendo, e a gente começa a ter algumas vontades, por exemplo, como a gente leu na parábola nessa parábola da grande ceia. Um falou assim, eu comprei uma casa, o outro falou assim, eu comprei uma junta de bois, o outro falou assim, eu casei. Porque hoje nós vemos num mundo, meu irmão, onde a informação tem chegado muito rápido para nós. Não é? Então, se existe alguma coisa, por exemplo, minha sobrinha está lá nos Estados Unidos. Ela me mandou 2 links, eu entrei, tudo em inglês, tá? Foi lá, entrei, olhei todo o apartamento, 2 apartamentos, o lugar, o valor. Ela nem me falou, quando eu olhei, eu falei, esse aqui eu acho que é um pouco mais barato, mas parece um pouco menor. Esse aqui é um pouco maior, mas é um pouco mais caro. Pô, parece que é a localidade. Gente, nunca pus o pé lá, mas ela me mandou o link. Eu entrei no site, olhei o lugar. Olha só como isso é louco na nossa cabeça. E às vezes o ser humano não está pronto para isso. E isso que muitas vezes, essas situações que hoje nós estamos vivendo, que alguns anos atrás nós não vivíamos, que a gente tem que começar a aprender a lidar, porque senão daqui a pouco isso começa a nos tirar o foco. Hoje cedo a pastora falou, e eu gosto da pastora, que ela diz assim, ela nos falou, mas a gente vai colocar para nós. Ela falou, por que isso tem acontecido na nossa vida a ponto de nós olharmos muitas coisas e nós não conseguimos lidar com isso? Porque tem um negócio chamado viés de seleção. Quem já ouviu falar isso? Viés de seleção. O Marte vai colocar para nós. Viés de seleção, olha só o que diz. É um erro sistemático que ocorre em pesquisas ou estudos com o método de seleção dos participantes ou unidades observacionais. Leva a uma amostra que não é representativa da população-alvo. Isso resulta em conclusões distorcidas, pois as diferenças observadas podem ser devido à forma de como os indivíduos foram escolhidos, e não a relação real entre as variações estudadas. Pastor, o que o senhor está falando? A informação chega para nós, e por exemplo, quando você fala, minha sobrinha está lá nos Estados Unidos, aí eu tive um sonho de ir lá nos Estados Unidos. Ó, eu conheço tanta gente que está lá nos Estados Unidos. Você conhece tanta gente que está nos Estados Unidos? Eu conheço um tanto de gente que está aqui no Brasil e está bem. E não precisa ir para os Estados Unidos para se dar bem. Isso é esse viés de seleção. É quando essa estatística, que é muitas vezes nos mostrada, ela não fala verdadeiramente a realidade. É quando a gente começa a fazer uma comparação ao que eu estou vivendo, o que o outro está vivendo. E a gente tem que entender que cada Deus é um Deus muito particular com cada um de nós, e Ele vê a minha vida e a tua vida de forma diferente. E hoje isso tem se incutido dentro de nós, que se a gente só vai viver o ano de 2026 se eu conquistar isso. Porque todo mundo conquistou. Porque todo mundo está vivendo. Não é todo mundo, gente. É porque existe muitas vezes esse viés de seleção, uma parte pequena que foi mostrada, e você, aos seus olhos, gente, você conhece quantas pessoas que vão para os Estados Unidos estão lá passando necessidade, passando fome, gente que morre para entrar naquele país. Mas parece que lá é tudo mil maravilhas. Eu já falei para você, o pastor Ricardo está na França. O pastor Ricardo está na França. Eu falei, gente, tem coisa melhor que o meu país. Não, meu sonho é morar na Europa.
É um viés de seleção, porque você olha meia dúzia de pessoas, ou te mostraram meia dúzia de pessoas que estão na Europa, que estão na Europa, todo mundo que vai para a Europa está vivendo bem. Não é bem assim, não. Porque Deus é um Deus particular com cada um de nós. E por isso que Jesus está falando com aquele povo e dizendo, existem pessoas que estavam sendo convidadas para uma festa, mas ela abriu mão daquela festa maravilhosa de sentar na mesa do rei por causa de uma casa, por causa de uma junta de boi, por causa de um casamento. Por quê? Porque a seleção de viés está desviando a gente. Porque a gente está olhando a vida de uma pessoa que não é referência para mim e eu estou querendo viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. A tal da comparação. A gente está vivendo. A gente está vivendo hoje a comparação porque a informação é muito grande sobre as nossas vidas. Então a gente começa a olhar e dizer assim, não, mas eu não estou vivendo isso, então eu não estou sendo abençoado, eu preciso fazer isso. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo. Gente, você não é todo mundo, como já dizia minha mãe, como dizia a mãe de muita gente aqui, na verdade, você não é todo mundo. Eu me lembro Paulo falando na igreja de Gálatas, Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Porque assim, os nossos olhos começam a se encher, hoje a informação é muito grande, a gente começa a entrar numa linha, pastor, mas tudo dá certo para fulano, mas não dá certo para você, vai buscar aquilo que Deus tem para a tua vida particular. Isso é muito particular. Vá buscar a experiência que Deus tem para você, aquilo que realmente Deus tem para você, porque senão é nessa hora que a gente vive dentro da igreja frustrado, ou muitas vezes nós vamos sair da igreja dizendo, reclamando, dizendo, eu não estou vivendo aquilo que eu tenho que viver, mas quem disse que é aquilo que você tem que viver? Porque você está trocando sentar na mesa por algumas coisas que às vezes não é para você, é para outras pessoas. Não é para você, é para outras pessoas. Esse viés de seleção que tem sido incutido na nossa cabeça, e a pastora ela é mais técnica para falar isso tem distorcido o nosso desejo por Deus. E a gente está olhando muito mais as outras coisas do que o relacionamento com o Senhor. Eu acho interessante, foi para mim, Mati, Gênesis capítulo 22, acho que é isso. Gênesis 22. Deixa eu abrir aqui, Mati. Como Deus, Ele é particular com cada um de nós. Gênesis 22, ele vai falar da prova que Deus coloca a Abraão. Qual foi a prova? Quem lembra a história? Ele tinha um filho. E Deus pede aquele filho em? O filho era o filho da? Deus fala, pega esse menino, leva lá e sacrifica para mim. A Bíblia diz que ele vai lá, pega o menino, pega uma lenha, pega os animais, melhor, os gravetos e vai. A Bíblia diz que chegou uma hora que ele falou assim, fica vocês aqui, os servos, que eu vou lá com esse menino aqui. Eu vou e daqui a pouco eu... Olha só, a confiança em Deus. Água? Ele fala assim, fica aqui, que já já eu... Tem duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, a experiência era dele, não era do servo, porque Deus falou com ele. Então ele pegou o servo, até aqui você vai, daqui você não vai mais não. E eu vou lá com o menino e daqui a pouco eu... Gente, isso é confiança em Deus. Deus tem algo especial comigo, calma aí. Mas Deus pediu o menino. A Bíblia diz que ele sobe mais um pouco, o menino, pai, não estou entendendo, está tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? E ele diz, Deus E a Bíblia diz que ali ele sobe com aquele menino, ele faz tudo o que tem que fazer, prende o menino na hora que ele ia sacrificar o menino. Uma voz disse, não mata não, menino, tem um cordeiro ali, se algum barulho, vamos sacrificar o cordeiro, ele sacrifica esse cordeiro. E a partir do verso, vamos lá, o 13, Márcio, por favor. Olha o que diz, 13.
Abraão ergueu os olhos, eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro, sacrificou. Obrigado, irmão. Não tem aqui, ó. Obrigado, sacrificou o carneiro como holocausto no lugar do menino. 14. Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz, o monte do Senhor proverá. 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. 16. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único, gente, olha só, o único filho, a Bíblia está dizendo, o único, 17, esteja certo que eu o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Gente, olha que promessa linda. Mas Deus tinha pedido o único, e ele, em um momento nele, e ele foi lá e foi entregar o menino. Deus proveu por dele. Mas a partir de 18, olha o que a Bíblia diz: o viés de seleção. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Ele falou assim: Deus falou assim, cara, você me obedeceu, independente do que for. Eu pedi esse menino, era só ele, você me entregou, você não questionou, você fez o que era para fazer, e eu vou te abençoar a partir de agora. 19. Então Abraão, olha só, Abraão voltou aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. E a partir daqui, a história, muitas vezes, quis mostrar, ou nos mostra, um viés de seleção. Porque olha o que acontece, a partir do 20, passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, o seu irmão. Quem que é esse aqui? Milca. Abraão tinha apenas um, que Deus pediu em Isaac, e ele não negou. Aí quando ele desce, passa um tempo, aí chega o quê? A mensagem. Abriu o Google, está lá, primeira página do Google, Mical, ou Milca, dá filhos a Naor, irmão de Abraão. Você abriu o Facebook, abriu o Instagram, abriu o Google, está lá, a história, mano. Abriu, está lá. Aí, eu sou Abraão, olha, eu falei, nossa, cara, deixa eu ver quantos filhos ele tem. Aí Abraão, continua aí, Mate. Os mais velhos, seu irmão, Quemiel, pai de Arã, Quemuel, Quezete, Razó, Pilda, Gedilaf, Betuel, pode ir, Mate, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. É viés de seleção, não é? Porque Abraão só tinha, o irmão dele teve. Deus do céu, meu irmão teve 8, isso daqui é o meu. Ou você tem a cabeça muito boa, ou tu pira o cabeça sua. Esse Deus está louco. Que é o que está acontecendo muitas vezes com a gente. Porque daqui a pouco a gente quer viver aquilo que não é nosso. A gente quer viver o viés de seleção. Para não terminar nisso, olha o que diz o verso 24. Com a sua concubina chamada Reumá, Naor teve os seguintes: Tebá, Ganaã, Taás e Maaca. O cara teve 12. Se fosse eu lá, Deus, só está brincando comigo. O meu irmão teve 12, só tive muito, me faz ir um monte sacrificar esse menino. E muitas vezes é assim que eu e você temos vivido. Pelo viés da seleção, estamos olhando a vida de alguma pessoa e estamos viver aquilo que a gente queria viver. E a Bíblia diz que Abraão não vive no viés de seleção, porque Deus tinha prometido: meu filho, você entregou, não tem problema não, desse menino aí, eu vou fazer uma grande nação, eu vou fazer ele conquistar a terra, eu vou fazer ele grande, e eu vou cumprir essa promessa na minha vida e na tua vida. O que eu quero dizer para esse ano de 2026, eu poderia começar a minha mensagem agora, é que não importa o que você vai ter ou deixar de ter, o
agora. Eu poderia dizer que até agora foi a introdução da mensagem. Meu irmão, com o que você está tentando encher os seus sentimentos, ou a tua casa, ou os teus desejos? Porque você tem olhado a vida de algumas pessoas, vivendo algumas coisas, mas você não tem entendido se é aquilo que Deus tem para você. E Abraão consegue entender isso muito bem, meu irmão. O filho, olha só como a mensagem chegou, outro irmão teve 12. E você só tem um. E ainda, ó, pensa numa luta para ter esse menino. Deus está falando comigo, com você. Que é para você aquietar o teu coração. Porque aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Você não precisa forçar nada, não. Você não precisa forçar nada no ano de 2026. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque Ele é o mais interessado em cumprir isso na tua vida. Que a gente possa descansar no Senhor nessa noite. Que esse último culto de celebração seja um culto para aquietar o teu coração. Para que você aquiete o teu coração e fale: Deus, o que o Senhor tem para mim? O pastor Eliette falou um texto hoje de manhã. Foi Filipenses 3,16? Filipenses 3,16, Márcio, por favor. Filipenses 3,16. Olha o que Paulo está dizendo aqui à igreja em Filipos. Seja como for, vivamos de acordo com o que já? O que você tem na tua mão? É isso que Deus te deu. Viva com isso que Deus tem na tua mão. Para de olhar para aquilo que não é seu, aquilo que não está na sua mão, porque senão daqui a pouco você está colocando, como diz o ditado, os pés pelas mãos, e você vai buscar aquilo que não é para você. Daqui a pouco você está falando: mas meu irmão teve 12, mas também não queria um pouquinho mais. E Deus está falando: meu filho, com sorte, eu sou capaz de superar um lugar na tua vida, pronto, acabou. Eu não preciso de você ir nesse negócio aí. Eu não preciso que você alinhe a sua vida com a vida do fulano ali, porque a vida do fulano, a sua, é sua, e Deus tem algo de particular com você. Por isso, seja como for, vivamos de acordo com o que já estamos. Que hoje, nessa noite, saia daqui entendendo o que realmente Deus tem para você. Se a gente voltasse na história da parábola, a gente poderia continuar dizendo, e lendo ela. Se a gente voltasse, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz que depois de tudo isso, depois de ter vencido os filisteus, a Bíblia diz que Samuel pega uma pedra, lá no 13, Matias, 1 Samuel 13. Primeiro Samuel capítulo 7, verso 12. 7, 12. Depois de Samuel ter colocado tudo no devido lugar, e aqueles filisteus terem entendido os israelitas têm entendido que Deus tinha para a vida deles, a Bíblia diz que chegou nesse ponto. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu em Mispa e Sei, e lhe deu o nome do quê? De Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajuda. É dessa forma que você tem que viver. Até aqui, dia 28 de dezembro de 2025, o Senhor me ajudou. E se Ele me ajudou até hoje, Ele vai continuar me ajudando. Porque essa pedra que Samuel pegou, ela está na minha vida e está na tua vida. Ela se chama Jesus. Aleluia. Essa pedra que ele ergueu e disse: até aqui me ajudou o Senhor, é a mesma pedra que está comigo e está com você, e ela está ao nosso dispor. Mas para isso a gente tem que sentar na mesa. Para isso a gente tem que entender o que é prioridade na nossa vida. A gente tem que entender o que é realmente que Deus tem para cada um de nós. Porque senão a gente vai sempre estar andando em círculos. E a gente não vai conseguir estar satisfeito. Porque essas coisas são passageiras. Hoje eu quero uma casa de 1 quarto, daqui a pouco eu quero de 2 quartos, daqui a pouco eu quero de 3 quartos, com 2 banheiros. É assim. E o ser humano nunca vai estar satisfeito. Agora, a gente tem um Deus que encontrou uma mulher na beira do poço e disse: vem cá, eu quero te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Porque todo dia você vem buscar água aqui, todo dia você tem sede. E talvez a gente vai entrar no ano de 2026, se a gente não estiver muito certo o que Deus tem para a nossa vida, a gente vai ficar igual aquela mulher, todo dia indo lá buscar uma água. Jesus está dizendo: eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Você pode chamar o louvor aqui? Eu
você deseja para esse final de 2025. E eu não sei o que você deseja para 2026. Mas uma coisa eu sei. Escolha primeiramente sentar na mesa do reino. Aceite o convite do Pai para sentar nessa mesa. Se alimentar dele. Ser parte da família. Você ser guardado por ele. Você se sentir família de verdade. Porque aquilo que você precisa, Deus vai providenciar. Eu sempre falo e torno a repetir: aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Como diz Isaías, os planos de Deus são muito maiores, os projetos dele são muito maiores que os nossos. Para com isso. Para de viver com esse viés de seleção. Toma cuidado com isso. Olhou a vida de um, aí a gente começa a comparar a nossa vida. Nossa, mas a minha vida. Para com isso. O que Deus tem para você, meu irmão, Ele vai cumprir. O que Deus tem para você, Ele vai fazer. Você não precisa se preocupar com isso, não. Porque Ele é mais interessado em me abençoar e te abençoar. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Descansa o teu coração. Você que está aqui hoje nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer: descansa o teu coração. Eu não sei o que você precisa, não sei a tua necessidade. Mas eu conheço alguém que conhece mais a tua necessidade do que você mesmo. Eu conheço alguém que conhece você mais do que você mesmo. Porque a Bíblia diz que Ele nos formou, Ele nos viu como nós não tínhamos forma no ventre da nossa mãe. É esse Deus que está no controle da minha vida e da tua vida. Você tem que aprender a descansar nele. Tirar essa angústia, esse desejo exacerbado. Deus vai assentar no teu coração e Ele vai mostrar para você exatamente o que é prioridade na tua vida para o ano de 2026. E até para esse final de 2025, porque eu, por exemplo, preciso de um grande milagre ainda no final de 2025. Meu ano ainda não acabou, ainda tem desafios. E eu estou crendo que Deus é capaz de fazer e vai me surpreender. Glória a Deus. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque eu não vivo de viés de seleção. Eu não estou olhando a vida das outras pessoas. Eu estou olhando Deus que está no controle da minha vida. Descanse o teu coração. Se você quiser desejar, fechar seus olhos. Se você quiser aproveitar para orar ao Senhor, o que você está precisando? Qual que é a tua necessidade? Vai falando com Deus, vê se é isso mesmo. Vê se é isso que vai mudar a minha vida de verdade. Vê se essa é a grande necessidade da minha vida. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. O louvor vai começar a cantar. E a gente vai orar, vamos abençoar esse restante de ano, esses poucos dias que faltam, mas nós vamos abençoar o de 2026 também.
Nós
fomos feitos em forma. Não existe uma forma. Somos feitos em produção, não é não. Cada um vai responder, vai agir diferente a cada necessidade. Deus conhece particularmente cada um de nós. Nós lemos no Salmo que Ele conhece cada uma das estrelas, o nome delas. Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe exatamente o que você precisa para o ano de 2026. Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Pai, abre as portas que precisam ser abertas, as portas que realmente são necessárias para cada um de nós. Eu declaro 2026, Pai, o Senhor abrindo porta, as portas que são necessárias. Pai, mas aquilo que não é nosso, Pai, não nos deixa colocar a mão, não nos deixa agir naquilo que não é para agir, não nos deixa fazer aquilo que não é, porque nós não queremos perder, Pai, a comunhão contigo. Nós queremos sentar na mesa, nós queremos sentar na mesa do Senhor. Sentar na mesa é melhor do que uma junta de boi, sentar na mesa é melhor do que uma casa, sentar na mesa, Senhor, é melhor do que qualquer casamento, sentar na mesa é melhor do que qualquer porta de emprego, sentar na mesa é melhor do que qualquer prêmio da Mega Sena. Sentar na mesa, Pai, não tem nada mais valioso do que sentar na tua mesa. É isso que nós queremos, é isso que essa igreja quer. Eu quero estar debaixo da tua vontade, Jesus. Eu quero estar aqui debaixo do teu querer, Jesus. É só isso, Jesus. Nós só queremos fazer a tua vontade, Jesus. Não nos deixa olhar para a direita, para a esquerda. Não nos deixa nós buscarmos subterfúgios. Não nos deixa, Senhor, nos desviar dos teus propósitos. Que 2026 seja o ano dos teus propósitos nas nossas vidas. Pai, que seja assim na vida de cada um nessa noite, ou a partir dessa noite. Nós só queremos sentar na mesa, Senhor. Nós só queremos sentar na mesa, Senhor. Nós só queremos ceiar contigo. É isso que nós desejamos, que é o que o nosso coração precisa, que a nossa vida precisa. É isso que nós desejamos nessa noite. Não precisa me aqui mudar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar de beber, dá-me de beber, assim eu senti. Não quero
recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Em 2026, abençoe.